Bom dia, alunos da EBD, paz do Senhor a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje vamos falar de mais um herói da fé. Jefité, o nono juiz em Israel. Jefité, que significa Deus abre. Realmente, Deus abriu caminhos, Deus abriu portas para esse grande herói, para esse grande servo de Deus. Um homem com características que fez com que ele chegasse a ser líder, a ser o chefe em Israel. Muito embora uma vida difícil, é isso que nós vamos falar um pouco nesta manhã. Deus abençoe a nossa aula, que essa aula seja produtiva, que essa aula venha ensinar grandes lições para nós pormos em prática no dia a dia. Amém? Nós vamos aprender muito com esse herói. Muito. Deus abençoe a pastora Marli, a todo o Ministério Ebenezer, por mais essa oportunidade que é me concedida. Eu agradeço essa rica oportunidade, né? E também espero que essa pequena aula, esse pequeno comentário, seja de grande valia para nossas vidas espirituais. Amém? Vamos fazer uma breve oração. Senhor Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por mais esta aula, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede nesta manhã. Que teu Espírito Santo venha nos ensinar, venha nos dirigir, venha nos guiar, venha colocar em nós em prática essa lição que vamos aprender. Mais uma lição desse herói, mais uma lição de vida que nós venhamos aplicar na nossa vida diária, Senhor. Nos ajuda, nos direciona pelo teu Espírito Santo. Coloca em nós o poder dessa palavra, nossos corações, para trazer transformação, avivamento, renovo. Ó Pai, que todos que estão participando desta aula sejam fortalecidos, sejam renovados na fé. Enfim, Senhor, que teu Espírito Santo venha nos ajudar, nos abençoar, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vamos começar lendo um texto de Hebreus. É o texto base para essa lição, né, de todos os heróis da fé que está sendo comentado. Eu quero ler aqui Hebreus 11, e o versículo de número 32. O que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando sobre Gideão, de Baraque, de Sansão, e de Jefité, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Então aqui Jefité entra na galeria dos homens da fé, entre Sansão, Davi, Gideão, Samuel. Então ele está aqui, este homem é colocado também como um grande herói. Amém? Muito embora uma vida difícil, uma vida de desprezo, uma vida, enfim, de humilhação, mas o nosso Deus o exaltou, o nosso Deus poderoso o chamou para ser líder em Israel. Uma grande lição disso. E o texto base, que caracteriza mais essa qualidade de Jefité, o que caracteriza a sua chamada, está em 1 Coríntios, capítulo 1, o versículo número 26. A gente vai ver a prática desse texto na vida desse homem chamado Jefité e na vida de muitos outros homens que Deus chamou, que Deus escolhera entre muitas pessoas, entre muita gente. Deus chamou, Deus escolheu, Deus capacitou e levantou para ser líder também, ou numa comunidade, uma igreja, enfim, até mesmo homens que a sociedade desprezou, que hoje são grandes empresários. Enfim, esse texto vem bem dizer o que aconteceu com Jefité. E é para nós também, nesta manhã. Está em 1 Coríntios, capítulo 1, no versículos 26 em diante. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muito os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo
e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Amém? Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Deus escolheu as coisas loucas, Deus escolheu as coisas fracas, Deus escolheu as coisas desprezíveis. Jefité se encaixa muito nesse texto. Não somente Jefité, mas muitos outros homens, muitas outras mulheres em que a sociedade reprovou, em que a sociedade desprezou, e que Deus, por sua infinita misericórdia e bondade, o chamou, e a Bíblia fala que tirou do monturo e fez assentar com os príncipes. Amém? É isso que aconteceu comigo, é isso que tem acontecido com você e com muitos outros irmãos por aí. Deus escolhendo, Deus tirando do monturo e fazendo assentar com os príncipes. Deus tirando do desprezo e colocando em honra. Esse homem, Jefité, aconteceu isso na vida dele. Se a gente vamos iniciar aqui falando sobre a vida dele, a Bíblia fala pouco sobre a família de Jefité. Não dá muito, não é contado muito a sua história, mas falou exatamente da sua origem, das suas características e da sua atuação no reino em Israel. Veio de uma família simples, uma família humilde. E a Bíblia começa em Juízes 11, capítulo 11, que Jefité era homem valoroso, homem, segundo a Bíblia, homem valente, mas porém filho de uma prostituta. Aí começa a grande história desse homem. Muito embora a Bíblia já descreve ele valente, valoroso, porém filho de uma prostituta. É daí que começa a surgir todos os seus problemas de ordem familiar, quando ele cresce, juntamente com seus outros irmãos, seja em um determinado tempo da vida dele, os seus irmãos o desprezam, justamente porque ele é filho oriundo de uma prostituta. E aí os seus irmãos, para não dividir a herança, para não dividir todo aquilo que faz parte da família com ele, o desprezam e diz para ele: Jefité, você não tem parte da nossa herança, tendo em vista você ser filho de uma prostituta. Aí começa a humilhação, aí começa o desprezo deste homem. E o que Jefité resolve fazer? Bom, já que não há lugar aqui na minha família, já que não há lugar aqui juntamente com meus irmãos, eu vou fugir, eu vou embora. E a Bíblia fala que Jefité, ele vai embora, humilhado na sua casa, desprezado pelos seus irmãos, ele segue a sua vida moribundo e vai parar num lugar chamado Tob. E ali encontrou homens até mesmo pior situação que ele, mas que, segundo a Bíblia, eram homens desprezados também, eram homens que também foram, em determinado momento da vida deles, humilhados, e parece que Jefité chegou em um lugar onde ele se sentiu bem, onde ele foi acolhido, porque também eram homens poderosos, homens de guerra, homens também cruéis, eram homens também que a Bíblia descreve também banidos da sociedade. E é justamente nesse local que Jefité cresce, que Jefité, até mesmo pela sua característica de homem valente, homem corajoso, ele é colocado como líder desses homens. Olha, por quê? Ali ele aprendeu que a vida é feita com luta. Ali ele aprendeu que a vida é dura. E Jefité parece que recebe ali características que ele não tinha na sua casa. No meio daqueles homens de vida dura, aqueles homens de vida difíceis,
a Jefté acaba absorvendo toda a característica daquele lugar. E ele se torna um homem, realmente um homem valente, corajoso, um homem, como diz a expressão, né, sem mimimi, como se diz hoje, né? Não havia isso mais em Jefté. Ele foi herdando ali características que futuramente, lá para frente, foi isso que determinante para que Deus o chamasse, Deus o escolhesse e colocasse no coração dos homens lá em Israel, dos anciões, para ir atrás dele, no devido tempo, na hora certa. Olha que interessante. Sai desprezado da sua casa, sai humilhado da sua casa por ser filho de uma mulher prostituta, mas aí está o segredo, aí está a soberania de Deus, aí está a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, né? Não somente Jefté, mas Raabe também, uma meretriz, que entrou na genealogia de Jesus, né? Olha como é que Deus escolhe pessoas vis, desprezíveis. Olha como é que Deus faz. É interessante isso. Mas, meu irmão, minha irmã, aí está o segredo do Evangelho. Aí está o segredo da graça do Senhor. Aí está a grande maravilha do reino de Deus. É confundir os sábios. É pessoas que não são e Deus faz que sejam. É isso que aconteceu conosco. É isso que aconteceu com a gente. Não é verdade? Então, dê graças a Deus por isso. Glorifique a Deus por isso. Né? Dessa grande escolha soberana do Senhor, pois Ele é maravilhoso. Ele conhece nossos defeitos e conhece as nossas qualidades. Jefté tinha defeitos? Tinha. Era um homem comum igual a nós? Sim. Mas tinha muitas qualidades. E Deus aproveitou as qualidades dele. E a característica principal de Jefté, principal mesmo, é que ele era um homem temente a Deus. Conhecia a palavra de Deus. Ele conhecia as leis do Senhor. Ele é um homem que amava o seu povo. Ele fugiu de Israel, fugiu da sua família, não porque onde ele estava, a nação, o desprezou, não. É por causa da sua família o desprezou, por isso que ele fugiu. Mas, vamos lá. Eu quero dar algumas características antes e depois de Jefté. Antes, como é que Jefté era? Filho de uma prostituta, ou seja, não tinha muito valor, prostituta. Segundo, era um jovem desprezado, justamente por isso, né? Não tinha as qualidades que os seus irmãos achavam que deveria ter, por ser filho de uma prostituta. E um jovem sem herança. Eles determinaram: olha, Jefté, na nossa família você não vai ter direito a herança nenhuma. Então, Jefté tinha tudo para viver uma vida melancólica, uma vida de depressão, ficar deprimido. Ele tinha tudo para ser isso. Mas o que ele resolveu? Vou ficar aqui em depressão, nessa melancolia, vou ficar aqui, vou me suicidar, porque minha família não me quer. Não. Esse homem, esse jovem, né, agora, quando ele saiu da sua casa, ele era jovem, ele era determinado, ele tinha, parece que, alguns propósitos na vida. Então, bom, já que eu não vou ter nada aqui na minha família, eu vou prosseguir. E a Bíblia fala que ele fugiu diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tob. Mas os olhos de Deus estavam sobre a vida de Jefté. Porque Deus, quando escolhe, irmão, a Bíblia fala que ele escolhe desde o ventre. Jefté era uma criança escolhida desde o ventre, mesmo no ventre de uma mulher que diante da sociedade não tinha muito valor. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, infinita bondade e soberania, já tinha algo para esse jovem.
Já tinha algo para Jefité. Assim também Deus tem na sua vida. Saiba que Deus te escolheu, Deus te chamou desde o ventre. Embora a circunstância pareça desfavorável hoje para você, talvez alguns não dão um devido valor que você acha que merece, seja um parente, seja um familiar, seja, enfim, pessoas ligadas a você, seja na empresa, o patrão que não vê, o encarregado, o chefe, enfim, não dão o devido valor. Mas existe um Deus no céu que te valoriza. Existe um Deus que te ama. Um Jesus que pagou um alto preço na cruz do Calvário pela sua alma, pela sua vida. Ele morreu por ti. Pense nisso. Você tem muito valor para Deus. A sua alma é caríssima. A sua alma vale muito. E custou o sangue precioso de Jesus na cruz do Calvário. Amém? Fica essa lição para nós. Que o maior valor que temos, Deus reconhece. Não importa o que as pessoas falam. Não importa o que as pessoas pensam. Importa o que Deus pensa e o que Deus fala de você. É isso que importa. Amém? Característica de Jefité. Mesmo sofrendo os reveses da vida, Jefité tinha uma característica que foram apreciadas por Deus. Cada ser vivente possui características peculiares e Deus as conhece muito bem. Por isso, Ele nos usa como somos. Olha que maravilha. O Senhor precisaria lançar mão de um homem para livrar Israel de seus inimigos. E na hora precisa, lembrou-se de Jefité. Olha o que Deus faz. Jefité refugiou-se em Tobi, onde tornou-se o chefe de um bando de homens cruéis que o acompanhavam. Homens cruéis. Lá foi a escola de Jefité. Lá Deus forjou ele no meio de homens cruéis, homens valorosos, homens valentes, homens que não tinham, mais uma vez, mimimi com eles. Eram homens valentes. E Jefité se forma lá e se torna a cabeça deles, se torna líder. E Deus, na sua soberania, na sua onipresença, onipotência, onisciência, conhecedor de tudo, conhece o futuro, sabia que ele precisaria de um homem com essas características. Homem valente, homem valoroso, homem que estava disposto à guerra, disposto a lutar por qualquer que seja. Meu irmão, precisamos dessa valentia nos dias de hoje. Precisamos dessa disposição para lutar pelos nossos ideais, pela nossa família, pelo Evangelho do Senhor Jesus. Homens e mulheres que são determinadas, homens valentes, que não permite a fraqueza, não permite o desânimo na vida. Deus está precisando de homens e mulheres com essas características. Amém? Se você está passando por essa escola difícil, graças a Deus por isso. É Deus te preparando para o futuro. Deus sabe que vai vai precisar de você num determinado tempo da sua vida, como precisou de Jefité. Jefité cresceu no meio, desenvolveu a sua característica de valente em meio a homens cruéis. Ele adquiriu habilidades. Olha que interessante. Foi no decorrer deste período que ele adquiriu suas habilidades violentas, que mais tarde foram colocadas a serviço da libertação de Israel. Porque Deus precisava de um homem que olhasse para os seus inimigos, olhasse para o exército contrário e não tivesse medo. Porque todos os homens que Deus contou como heróis eram homens que não eram medrosos. Homens corajosos. Os juízes eram homens e mulheres
corajosos, valentes. O medo tinha que ser afastado. E Jefité, parece que o medo não fazia mais parte da sua vida. E sim a coragem, a determinação, né? E que seria colocado mais para frente, olha, em favor da libertação do povo de Israel. Porque Deus precisa contar com homens e mulheres assim, destemidos, homens corajosos. Eu estou repetindo muito aqui a palavra corajoso, valente, porque essa é a característica principal de Jefité, o que fez dele ser um herói. Amém? Homem valente e valoroso. Deus contou com a valentia de Jefité. A Bíblia fala em Juízes 11:1. Era então Jefité, o Gileadita, valente e valoroso. Muito embora filho de uma prostituta, desprezado pelos seus irmãos, mas não por Deus. É isso que Deus vê em mim e vê em você. As qualidades que Ele precisa para usar no seu reino. Defeitos todos nós temos. Falhas todos nós temos. Mas isso não anula a chamada e a escolha de Deus na nossa vida. Não anula. Porque Deus quer pegar as nossas qualidades e usar em favor do seu reino. Amém? Você tem muita qualidade. Nós temos muitas qualidades que Deus pode nos usar, que Deus pode usar em favor do seu reino, em favor da sua igreja, enquanto vivemos em vida aqui nessa terra. Você tem muito valor para Deus. Jefité, outra qualidade dele, outra característica, ele era um homem ambicioso. Quando os anciãos se veem em aperto lá em Israel, a Bíblia fala que por causa dos seus pecados, Deus levantava um exército inimigo para castigar, para punir Israel, por causa que cada um seguia os seus próprios caminhos. A Bíblia fala em Juízes que eles faziam sempre o que bem parecia aos seus olhos. Eles não temiam a Deus. O povo de Israel deixava de temer a Deus, ia buscar outros deuses, começavam a cometer pecados e mais pecados, e Deus sempre levantava uma nação como inimigo para punir Israel. E quando o povo se vivia em aperto, o povo se vivia em aflição, eles clamavam a Deus, e Deus, por sua infinita bondade e misericórdia, escolhia um homem para libertar. Então Jefité é escolhido aqui. Aí Deus coloca no coração dos anciãos, eles não vêem ninguém em Israel para lutar contra o inimigo, eles vão atrás de Jefité. Olha que interessante. Num certo tempo, Deus mobiliza, Deus trabalha, e os anciãos de Israel vão atrás de Jefité. Não esquece, embora os homens esqueceram, mas Deus não esquece. Deus faz o povo, Deus faz os anciãos, os líderes políticos, vamos dizer assim, da época, eles que governavam, né? Eles que davam as diretrizes para o povo naquela época, os anciãos, eram como fossem governadores, como fossem um líder político. Eles foram atrás de Jefité. Deus colocou no coração deles. Meu irmão, Deus está trabalhando. Deus trabalha em nosso favor. Você pensa que está esquecido, mas não é esquecido por Deus. E pode ter certeza, no devido tempo, no tempo certo, Ele vai fazer com que pessoas lembrem de você. E você será honrado, será exaltado. Como foi Jefité. Os anciãos vão atrás dele. E Jefité, estamos precisando de você. Você é o homem escolhido para ser o libertador, o salvador contra os nossos inimigos. Mas Jefité pensa um pouquinho mais. Bom, já que vocês vieram até mim, é o seguinte, eu vou. Jefité já era um homem preparado, já era um homem determinado aqui. Ele era líder de homens cruéis.
líder de homens desprezados. Então ele se sobrepunha a muitos homens na questão de valentia, de coragem e de propósito de vida. Olha que homem se tornou Jefté. E quando os anciãos vão até ele, convida ele para fazer parte, para voltar para Israel, defender Israel, Jefté propõe o seguinte: tudo bem, só que eu quero você o cabeça de vocês. Eu vou ser o líder lá. Vocês aceitam? Os anciãos: aceitamos. Um homem agora que era desprezado, um homem humilhado, fugiu da sua casa, agora volta para ser líder em Israel, para ser cabeça em Israel, o chefe de todos eles. Olha o que Deus faz. Jefté aproveitou essa oportunidade de se valorizar, de entender que ele tinha um valor e que todos deveriam ver isso. Meu irmão, não fique se diminuindo, não fique achando que você não tem valor. Você tem valor. Olha o que Jefté faz. Jefté tinha tudo para ser um homem melancólico, um homem com depressão, até mesmo tirar sua vida porque foi desprezado pelos seus próprios irmãos, pela família. Mas Jefté era um homem que conheceu a Deus, conheceu a palavra, era um homem temente a Deus. E ele: tudo bem, eu vou ser chefe de vocês. E para confirmar esse pedido de Jefté, eles reuniram-se diante do Senhor e confirmaram a palavra, e fizeram a promessa que realmente, quando ele voltasse para Jerusalém, para Israel, eles iam confirmar ele como cabeça, como chefe em Israel. Chegou o momento da honra. Os humilhados serão exaltados. Foi isso que aconteceu com Jefté. Foi humilhado, mas agora é honrado, é exaltado. Diante de todo o povo, Jefté é aclamado como juiz, é aclamado como chefe em Israel. Olha o que Deus faz. E lógico, veio o desejo do coração dele também. Veio o desejo do coração dele. Isso demonstrou que Jefté, como homem, estava resolvido na vida. Resolvido. Tinha tudo para ser um homem perdido. Tinha tudo. Mas ele preferiu ser um homem honrado. Prefira ser uma mulher honrada, um homem honrado nessa vida. Amém? Outra característica de Jefté é que ele é um homem pacífico. Quando ele volta para Jerusalém, para Israel, o desejo dele é fazer um acordo de paz com Amon. Mas nas guerras nem sempre há um acordo de paz. Há guerra mesmo. E como o Senhor queria dar vitória a Jefté, não houve acordo de paz. E Jefté, a Bíblia fala que o Espírito do Senhor toma a vida dele. Ele é cheio do Espírito. E Deus o prepara para essa grande guerra. Deus está querendo dar uma grande vitória a Jefté e enche ele do Espírito. Olha, irmão, é isso que Deus quer fazer comigo e com a sua vida. Nos encher do Espírito para vencer as grandes guerras da nossa vida. Amém? E Jefté, nesse calor do desejo de vencer a guerra, ele faz um voto ao Senhor. Um voto precipitado, não precisaria. Mas ele diz que a primeira coisa que saísse da sua casa, ele ofereceria ao Senhor. E quando ele volta da guerra, a sua filha sai ao encontro. E ele se entristece, porque agora teria que oferecer a sua filha ao Senhor. Não como sacrifício vivo, porque ele conhecia a lei do levirato, que não permitia pais sacrificar os seus filhos a outros deuses. Mas ele teria agora que oferecer a sua filha ao Senhor o restante da sua vida. Ou seja, ela não se casaria mais. E é tanto isso que a sua filha chora a sua virgindade por 2 meses, porque não se casaria mais. Irmãos, que esta aula seja de grande valia, de grande bênção para a nossa vida. Amém? Deus abençoe a todos, que tenhamos a coragem, a ousadia e a valentia de Jefté. E
ainda mais, sermos cheios do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.